TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. MPRJ cria canal específico de denúncias e já recebeu mais de 70 relacionadas às eleições municipais. No quadro Você na TV, moradores denunciam a falta de coleta de lixo. Em algumas localidades, há pilhas de lixo que aumentam riscos à saúde. O DETRAN-RJ vai promover na próxima segunda-feira, dia 9 de setembro, a terceira edição do Dia D de 2024. Pessoas com deficiência terão atendimento prioritário nos postos e poderão se inscrever no programa Cidadania sobre Rodas. A adolescente que arremessou parte do assento de ônibus da Petroíta esta semana foi identificado. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia. O Rio Previdência divulgou lista de pensionistas nascidos em julho que não fizeram o recenseamento e podem ter o benefício suspenso. O diálogo com o objetivo de levar a informação no dia da celebração da independência do Brasil. Eu sou Hugo Petersen e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha aqui na TV Correio da Manhã. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate deste sábado. Eu sou Hugo Petersen e daremos início a esta edição com muita informação. Vale lembrar que você pode nos acompanhar pelas redes sociais em @TV Correio da Manhã, no Facebook e no Instagram. E em nosso site, tvc16.com e também pelo nosso WhatsApp que aparece na tela para você. Nosso e-mail também está disponível para denúncias e sugestões de reportagens. O nosso e-mail está disponível para denúncias e sugestões de reportagens. Em função das mudanças anunciadas pela ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, no cronograma de lançamento do edital para a nova concessão da BR-040, o Sicomércio convida a população para participar na próxima segunda-feira, dia 9 de setembro, às 10 da manhã, de uma reunião para tratar sobre as mudanças. A reunião será realizada na sede do Sicomércio de Petrópolis, localizado na Rua Irmãos d'Ângelo, número 48, a partir das 10 horas da manhã. O encontro vai contar com a presença do deputado federal Hugo Leal e tem como objetivo debater as mudanças anunciadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, referentes ao cronograma de concessão da BR-040 no trecho entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, e tem como objetivo debater as mudanças anunciadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, referentes ao cronograma de concessão da BR-040 no trecho entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, e como o tema está sendo tratado em Brasília. A gente começa a edição falando sobre cultura. Afinal, os palcos dos teatros são considerados por muitos como santuário sagrado. Muitos dizem que, uma vez que prova fazer o teatral, é impossível largá-lo. Essa persistência deixa tudo mais prazeroso e é com esse gostinho que o grupo Povo Cafundó encerra a celebração dos 25 anos de existência no dia 15 de setembro em Petrópolis. O grupo está na estrada desde 1999 e já reuniu neste tempo uma gama de artistas e grupos petropolitanos. Na caminhada, o povo do Cafundó apresentou espetáculos adultos e infantis, realizaram contações de histórias e 2 mostras de teatro em Petrópolis. E agora, pensando em celebrar a trajetória, a trupe lançou a mostra 25 anos do povo Cafundó, que iniciou em 25 de agosto. Um homem foi preso em flagrante na última quinta-feira por violência doméstica. Ele foi detido na localidade do Caxambu, em Petrópolis. De acordo com os agentes, a idosa foi até a delegacia para denunciar que seu filho, de 44 anos, a xingava diariamente com insultos e a ameaçava. Segundo a vítima, o homem também a coagia a entregar dinheiro para que ele pudesse sustentar o vício nas drogas e no álcool. Enquanto a vítima era atendida no núcleo de atendimento à mulher na delegacia, os agentes estavam em contato com as irmãs do acusado através do aplicativo de mensagens quando elas informaram que o homem estava na casa da idosa também as ameaçando fisicamente e as ofendendo. Em seguida, os agentes foram até o endereço onde ele foi preso em flagrante. Ao ser preso,
O homem também ameaçou a equipe de policiais, mandando que as algemas fossem retiradas e chamando os policiais para uma briga física. Ele permaneceu preso em flagrante e está à disposição da Justiça. Você acompanhou nesta semana a suspeita de que caixões estavam sendo queimados no cemitério de Petrópolis. A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar o caso. Segundo a denúncia feita para a Polícia Civil e relato dos moradores da região, o mau cheiro e as chamas foram percebidas há mais de um mês na localidade. A equipe da TV Correio da Manhã foi até o cemitério municipal de Petrópolis e constatou que haviam 2 focos de incêndios em lugares distintos dentro do cemitério. Foi possível identificar entre as cinzas sacos pretos com roupas, restos de caixões e até mesmo ossadas humanas. Uma equipe da perícia da 105ª Delegacia da Polícia Civil esteve no local na quarta-feira e, de acordo com a nota técnica enviada pela corporação, funcionários e administradores do cemitério foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos. A responsabilidade pela gestão do cemitério, sendo municipal, ela gera algumas responsabilidades à prefeitura e a gestão do local, porque eles são responsáveis pelo poder de guarda lá do cemitério, então acaba responsabilizando, mesmo que eles não tenham culpa, mas pela omissão de não cuidar do patrimônio. O estado colapsado do cemitério municipal não é uma novidade. Durante as chuvas do dia 23 de março deste ano, o cemitério municipal de Petrópolis foi afetado por um deslizamento de terras e diversas campas foram afetadas. O cemitério do centro é o maior do município e comporta cerca de 2.500 campas. Crime de responsabilidade da prefeitura, que é um ato de improbidade administrativa, um crime de abandono de cadáver, que seria deixar o local exposto a alguns tipos de dano. As famílias poderiam ingressar com uma ação de responsabilidade civil para realizar ações indenizatórias pelos danos causados a seus patrimônios, e também a prefeitura seria responsabilizada pela saúde pública, porque o incêndio, o solo, gera algumas questões que interferem no meio ambiente. A Prefeitura de Petrópolis contratou, em junho de 2024, uma empresa para fazer a remoção dos restos mortais que estavam nas gavetas que foram afetadas pelas chuvas. E, de acordo com o contrato disponibilizado no portal da transparência do município, a AMB Memorial de Cinzas LTDA foi contratada pelo valor de R$650 mil para executar o serviço. Ainda de acordo com o documento, a empresa seria responsável pela remoção dos entulhos sobrepostos aos túmulos, que foram atingidos pelo deslizamento. Nesse caso, a responsabilidade direta é da prefeitura e não dos terceiros contratados. Quem responde, de fato, é a prefeitura. Tanto que a prefeitura ela poderia, inclusive, ser responsabilizada administrativamente e poder, pela má prestação de serviços e o perigo de dano, sofrer algumas ações como uma intervenção estadual e intervenção federal. Em entrevista para a TV Correio da Manhã, o gerente da MB Memorial de Cinzas LTDA, Almir Barroso, informa que a empresa está cumprindo com os trâmites previstos no contrato feito com a prefeitura e que, após os corpos serem identificados pela administração do cemitério, a função da empresa é fotografar a operação e realizar os procedimentos que constam em contrato. E qualquer outra ação fora desses padrões não é de responsabilidade da empresa. Se estão pegando lá cometendo crime, essas pessoas têm que ser pegas e têm que ser punidas, porque a empresa nossa não tem nenhuma gerência sobre o cemitério. A administração do cemitério é uma coisa. Então, o que fazem dentro do cemitério
É totalmente diferente do que nós fomos contratados, que é aquela área que foi colapsada. Em nota, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública informou que a denúncia recebida é grave, envolve uma invasão e o local corresponde a uma área de escombros dentro do cemitério. A Secretaria também informou que os funcionários já compareceram à delegacia para esclarecer os fatos. A Prefeitura ainda destacou que existem indícios de vandalismo e violação no cemitério e que a Secretaria vai investigar as evidências de possíveis ações criminosas. Ainda de acordo com a nota, foi informado que será aberta uma sindicância interna na SSOP para apurar os fatos. Vamos agora ao quadro Você na TVC. Os moradores da rua Glaucio Rocha, no Independência, próximo à Igreja Quadrangular, encaminharam uma denúncia para a nossa equipe da falta de coleta de lixo na região. Veja o estado que se encontra das caçambas do local. A população afirma que o serviço de coleta de lixo não está sendo realizado com regularidade. Vamos acompanhar o vídeo. Bom dia, eu tô aqui, ó, na rua aqui onde tem a Igreja Quadrangular. Se vocês olharem, essa rua aqui, ó, onde tem a Igreja Quadrangular. E aqui eu tô aqui com os moradores, estão me mandando mensagens direto. Não só daqui, né? Como de várias outras lixeiras. A situação tá precária mesmo. Aqui tá tão precário, que tá tampando até o acesso à escada. Olha como é que tá isso aqui. Diminuiu o acesso para os moradores subir a escada. De tão precário que tá. E também, tá? O morador que tem uma garagem aqui do lado, ele pediu para poder pedir socorro. O lixo já não tem mais aonde, não cabe mais lixo. Tá entrando tudo por debaixo aqui do caminhão dele. Para ele entrar e sair com o caminhão. Tá sendo uma luta. Então a gente precisa de ver o que se faz sobre isso, gente. Precisamos de uma solução, ninguém fala nada. E não é só nessa rua, são várias ruas na mesma situação. Olha como é que o lixo está entrando tudo aqui debaixo do caminhão dele. Como é que ele sai com o caminhão, com o lixo atrás ali, entrando. Alguma coisa tem que ser feita. Galera aí da equipe que faz a coleta dentro da cidade, gente, vem! Pelo amor de Deus, vem pro Independência, cara. As lixeiras não tem mais espaço. Vem pro Independência, pedimos socorro. É muito lixo aqui, ó. Olha a visão disso. É muito lixo, muito lixo, muito lixo. Muito lixo. A situação é a mesma na localidade do Gulf, em Petrópolis. Quem nos mandou o vídeo foi o morador Bruno. E você consegue acompanhar a situação. Infelizmente, a coleta não está sendo realizada também na localidade. Unidade do Gulf, dia 2 de setembro, 5h47 da tarde. O lixeiro não passa aqui já há 6 dias. Olha a condição que a gente está. Não tem onde botar lixo. Lembrando a você que vídeos, fotos e sugestões de reportagem podem ser enviadas pelas nossas redes sociais e nosso WhatsApp. Esse foi o quadro Você na TVC de hoje. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido e volta já. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas,
salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. O Correio Petropolitano Debate está de volta e vamos à previsão do tempo com o nosso repórter Eric Portela. Boa noite, Hugo. Boa noite para você aí de casa que está nos assistindo. Hoje eu trago a previsão do tempo desta segunda-feira, dia 9 de setembro. Em Nova Friburgo, o dia amanhece com poucas nuvens no céu, ventos fracos e não há previsão de chuva. Os termômetros vão marcar mínima de 13 e máxima de 29 graus, como vocês podem acompanhar aqui no telão. Em Teresópolis, a semana começa com temperaturas mais altas, marcando mínima de 14 e máxima de 32 graus. O dia será de sol, entre nuvens e sem possibilidade de chuva. E em Petrópolis, a previsão é de elevação na temperatura, marcando mínima de 14 e máxima de 32 graus. Não chove neste início de semana e a intensidade dos ventos deve se manter fraca. Paraíba do Sul também terá uma segunda-feira de aumento na temperatura. O dia amanhece com poucas nuvens no céu e os ventos serão fracos. Nos termômetros, a mínima vai marcar 16 graus, enquanto a máxima pode chegar a 31 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia será de sol entre nuvens, ventos fracos e aumento na temperatura, que deve variar entre mínima de 18 e máxima de 32 graus. Esta foi a previsão do tempo das principais cidades da região serrana do estado do Rio de Janeiro. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima, Hugo! Obrigado pelas informações, Eric. Bom trabalho para você. A gente dá continuidade aqui no programa, porque o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, o Rio Previdência, publicou no Diário Oficial de quarta-feira a relação nominal com cerca de 3 mil pensionistas aniversariantes de julho que deixaram de fazer o recenseamento obrigatório até a data limite. Os ausentes poderão ter o benefício suspenso já nas próximas folhas de pagamento. Para evitar o corte do benefício, os pensionistas devem, o quanto antes, regularizar a situação, agendando o comparecimento a qualquer uma das agências ou postos do órgão
por meio do site www.rj.gov.br/Rio Previdência ou pelos telefones 0800 285-E ou pelo DDD 21 3850-3350. Feito o agendamento, o pensionista deve comparecer na data, hora e local definidos, com os documentos de identidade, CPF, título eleitoral e comprovante de residência recente. O Rio Previdência informa que, quanto aos pensionistas de militares, estes somente são obrigados a fazer o recenseamento caso estejam associados ao Rio Previdência, ou seja, vieram a óbito até o dia 31 de dezembro de 2021. Vamos ao Correio Político. Desde 1º de junho deste ano, quando disponibilizou um canal de ouvidoria exclusivo para as eleições municipais de 2024, até o início deste mês de setembro, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, já recebeu 77 comunicações referentes ao período eleitoral. Foram 39 denúncias relativas a tráfico de drogas, 36 ligadas ao envolvimento da milícia no pleito e 2 relacionadas ao crime organizado. Vamos acompanhar a fala do Procurador-Geral da Justiça, Luciano Matos, sobre essas denúncias. Estimulamos a população a denunciar as irregularidades junto à nossa ouvidoria. Criamos um formulário específico para denúncias eleitorais e, assim, agilizar as análises. A participação ativa de cada cidadão é crucial para o processo eleitoral íntegro e para o fortalecimento da nossa democracia. Acompanhe os nossos canais oficiais e fique por dentro da atuação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Ainda no Correio Político, o registro de candidatura de Rodrigo Amorim, do União Brasil, para a Prefeitura do Rio de Janeiro foi indeferido, nesta quinta-feira, dia 5 de setembro, pelo Tribunal Regional Eleitoral, o TRE. A juíza responsável pela decisão entendeu que ele está inelegível pelo crime de violência política de gênero cometido contra a vereadora Beni Brioli em maio de 2022. Amorim a chamou de aberração da natureza por ela ser trans. O deputado estadual também teve suspenso o acesso aos recursos do fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha e terá que devolver os recursos que já foram disponibilizados na conta bancária. O pedido de impugnação da candidatura foi feito pela coligação O Rio Merece Mais, do candidato à prefeitura Tarcísio Mota, que inclui os partidos PSOL, Rede, PCB e pelo Ministério Público Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. No mês passado, Rodrigo Amorim havia conseguido efeito suspensivo da condenação com o argumento de que era preciso esperar a Justiça terminar de julgar todos os apelos da defesa. Mantida a condenação, o deputado poderá ficar inelegível até 2032. O TRE entendeu agora que o efeito suspensivo não muda a inegibilidade de Amorim. Nós questionamos o candidato, mas até o momento não obtivemos retorno. E assim terminamos o Correio Político de hoje. Vamos conversar com a nossa repórter Laura Passi em Volta Redonda, que traz informações da região sul-fluminense. Boa tarde, Laura. Olá a todos que nos assistem. A Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL de Barra Mansa, deu início nesta quinta-feira, dia 5 de setembro, a uma série de encontros com os candidatos à prefeitura. O primeiro a ser ouvido foi Marcelo Cabeleireiro, do Partido União Brasil, acompanhado do seu vice, Léo da Joalheria, também do União Brasil. Eles participaram de um encontro com empresários e diretores da CDL. Na sequência, o próximo encontro está agendado para o dia 12 de setembro, com a presença dos candidatos Thiago Valério, do PDT, e o Dr. Maurício Amaral, do PT. Já no dia 26 de setembro, será a vez de Luiz Furlani, do PL, e sua vice Luciana Alves, do MDB, marcarem presença no ciclo de reuniões. A CDL de Barra Mansa ainda aguarda a confirmação de data para a confirmação do candidato professor Peterson, do PSOL, e da sua vice, Elisa Campos, do PSOL. É com você. Obrigado pelas informações, Laura. Nesta semana, você acompanhou aqui no Correio Petropolitano Debate um ato de vandalismo registrado em um coletivo da empresa Turp. O vídeo aparece na tela para você. De acordo com o Cetrans Petro,
A empresa de ônibus Turp Transporte foi alvo de mais um ato de vandalismo na tarde de quarta-feira. Desta vez, no ônibus que opera na linha 603 Águas Lindas. Este é o segundo caso em menos de 48 horas em que vândalos foram identificados. Na estação, um adolescente arrancou o estofado de um dos ônibus. A depredação de ônibus é crime previsto no artigo 163 do Código Penal. Por isso, um registro de ocorrência foi feito na 106ª Delegacia de Polícia, em Itaipava. O Detran RJ vai promover na próxima segunda-feira a terceira edição do Dia D de 2024. As pessoas com deficiência terão atendimento prioritário nos postos e poderão se inscrever no programa Cidadania sobre Rodas, que oferece aulas gratuitas de direção para pessoas com deficiência que precisam de carro adaptado e ainda não iniciaram o processo de primeira habilitação. O evento vai celebrar o Dia Nacional da Luta contra a Pessoa com Deficiência no dia 21 de setembro. No posto Detran Acessível PCD, que fica na Avenida Francisco Bicalho, vai oferecer o curso da oficina sob medida que ensina noções básicas de mecânica e elétrica de automóveis. Além disso, a Fundação Leão 13 dará orientações para o requerimento do Vale Social. No dia D, o usuário PCD poderá realizar serviços de identificação civil em qualquer unidade do departamento, sem a necessidade de agendamento prévio. O Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo e volta já já com uma entrevista realizada nesta semana pelo repórter Richard Stoltenburg. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala.
É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O principal resultado da PAS, da Pesquisa Anual de Serviços de 2022, foi que 1,6 milhão de empresas elas empregaram 14,2 milhões de pessoas no ano. E essas pessoas receberam 518 bilhões de reais em salários, retiradas e outras remunerações. Essas empresas também geraram 2,7 trilhões de reais em receita operacional líquida e 1,5 trilhão de reais em valor adicionado. O crescimento do número de pessoas no setor de serviços entre 2021 e 2022, que foi de 5,8% aproximadamente, né, atingindo aí 14,2 milhões de pessoas ocupadas, isso aí foi explicado principalmente pelas atividades de serviços técnicos profissionais, pela serviços de seleção, agenciamento de mão de obras, que é as empresas que terceirizam a mão de obras, e também pelo serviço de alimentação. Essas três atividades, são 34 atividades da PAS como um todo, elas geraram 367 mil novas pessoas ocupadas entre 2021 e 2022. Isso aí representa já metade desse crescimento entre um ano e o outro. A PAS revelou, né, que em 2022 a gente atingiu o maior número de pessoas ocupadas da série histórica, que começa ali em 2007, com 14,2 milhões de pessoas. Quando a gente pega no retrato aí de 10 anos, comparando aí com 2013, isso corresponde a um crescimento aí de 13,9% no número de pessoas ocupadas. Desse grande crescimento, o que a gente pode destacar são os serviços técnicos profissionais, atividades de serviços técnicos profissionais, o serviço de apoio administrativo e o serviço de tecnologia da informação. Essas três grandes atividades, né, geraram um aumento aí no número de pessoas ocupadas em 10 anos de 1,1 milhão de pessoas ocupadas. A gente também pode dar um destaque negativo em relação ao transporte rodoviário de passageiros, que teve nos 10 anos um decréscimo aí de 213 mil pessoas ocupadas. Então, essa atividade teve uma redução aí do número de pessoas ocupadas, transportes rodoviários de passageiros aí nos últimos 10 anos. Em 2022, das 34 atividades, a gente pode destacar 3. Os serviços de alimentação e os serviços técnicos profissionais, ambas aí com 1,6 milhão de pessoas ocupadas aí desse total de 14,2 milhão, e também o transporte rodoviário de carga, que em 2022 tinha 1,1 milhão de pessoas trabalhando aí nessa atividade. Bom, em 2022 a PAS mostrou que o salário médio pago, e a gente mede isso em salários mínimos, ele se manteve estável ao longo aí dos últimos 10 anos, sem grandes mudanças. Assim. Então, em 2022, se pagou 2,3 salários mínimos, em média, para o setor do serviço como um todo. Né? A gente tem, dos 7 segmentos da PAS, né? A gente divide a PAS em segmentos e atividades. São 7 grandes segmentos e esses segmentos se subdividem em 34 outras atividades. Então, dos 7 grandes segmentos, a gente dá um destaque aos serviços de informação e comunicação, que pagou os maiores salários em 2022, 4,8 salários mínimos em média. Quando a gente destrincha isso para as 34 atividades, né, a gente percebe que as atividades de transporte foram as que pagaram os maiores salários. Tem algumas
atividades de transporte que pagaram os maiores salários. Entre elas, o transporte dutoviário, que pagou 18,5 salários mínimos em média, o transporte aquaviário, que pagou 6,9 salários mínimos em média, e o transporte aéreo, que pagou 6,1 salários mínimos em média. As atividades que pagaram os menores salários, tem uma série de atividades que pagaram ali entre 1,3 e 1,4 salários mínimos em média, são as atividades que pagaram os menores salários. Eu destaco aí as atividades culturais, serviços de atividades culturais, recreativas e esportivas, e os serviços de alimentação, que historicamente até é uma das atividades que tem os menores salários médios aí ao longo aí de toda a série histórica. Uma das formas que a gente tem de analisar alguns dos resultados da pesquisa é através do índice de concentração. O IBGE, nas pesquisas estruturais, utiliza muito o índice de concentração R8, de ordem 8. O que isso significa, esse índice de concentração de ordem 8? Nós pegamos as 8 maiores empresas do setor de serviços, ou das atividades, ou dos segmentos da pesquisa de serviços, e a gente vê o quanto da receita operacional líquida dessas 8 maiores empresas corresponde ao total do setor de serviços. Então em 2022, por exemplo, esse índice ficou em 6,8%. O que isso significa? Que as 8 maiores empresas do setor de serviços em 2022 geraram de receita operacional líquida 6,8% do total da receita líquida do setor de serviços como um todo. Nos últimos 10 anos, a gente percebeu que houve uma redução desse valor de concentração. Ele tinha um valor de 9,5% em 2013, e em 2022 atingiu esse valor de 6,8%. E a gente pode destacar aí alguns segmentos que possuem, por exemplo, uma concentração muito alta. Apesar a gente ver, principalmente ali a partir do período da pandemia, a gente percebeu que o segmento de informação e comunicação tem diminuído a sua concentração, né? Isso acelerou um pouco ali no período da pandemia, ainda assim é o segmento que possui maior concentração nesse indicador R8, com 30,8%, ou seja, as 8 maiores empresas desse segmento de comunicação e informação geram 30,8% da receita operacional líquida desses segmentos. A PAS também mostrou, quando a gente olha no quesito de receita operacional líquida, e para esse tipo de variável, né, a gente costuma separar os 7 grandes segmentos e ver quanto é a participação de cada segmento no total gerado da receita líquida no setor de serviços. E a gente percebeu que dos 7 segmentos, 3 deles concentram 77% da receita total gerada pelo setor de serviços em 2022. E quais são esses segmentos? O serviço de transporte, serviços auxiliares de transporte e correios, os serviços profissionais administrativos e complementares e também o serviço de informação e comunicação. Então, esses 3 grandes segmentos geram aí 3/4, né, mais de 3/4, 77% do total da receita. Ao longo dos últimos 10 anos, o que a gente foi percebendo é que o serviço de informação e comunicação tem perdido a participação nessa receita. Ela vem caindo, a participação desse segmento, apesar de ainda ser uma das 3 mais importantes, ela vem perdendo. Muito explicado aí pelas atividades de telecomunicações. As telecomunicações têm caído bastante aí ao longo aí dos últimos 10 anos a participação de receita. Quando a gente olha também essa receita operacional líquida, aí a gente separando aí não dos segmentos, mas pelas 34 atividades do setor de serviços, tem uma atividade que a gente gosta de destacar, principalmente ali depois do período da pandemia, assim, a gente olhou com muito cuidado nesse período, o serviço de alimentação. Ali em 2019 para 2020, houve uma perda muito grande na receita operacional líquida dessa atividade, né, entre 2019 e 2020, mas ali a partir de 2020, 2021 e agora também em 2022, a gente viu que essa atividade vem recuperando o seu total de participação. No entanto, ela ainda está com um patamar menor ainda do que o de 2019. Outro ponto também, quando a gente olha os dados da receita operacional líquida e a gente começa agora a olhar sob o olhar também das atividades, mas dentro de cada uma das regiões do Brasil e também das unidades da federação, a gente percebeu que essa queda na participação do segmento de serviços de informação e comunicação ocorrem dentro aí realmente de cada uma das regiões e das unidades da federação, né? Nos últimos 10 anos, né, isso é explicado também
pela atividade específica de telecomunicações, que está dentro desse segmento de informação e comunicação. A atividade de telecomunicações caiu 6,7 pontos percentuais nos últimos 10 anos nesse quesito de participação da receita operacional líquida. E isso a gente vê ocorrendo justamente também dentro das grandes regiões. O que a gente percebeu, então, em 2022, foi que o segmento de serviços profissionais, administrativos e complementares foi o mais relevante foi o segmento mais relevante dentro de 22 das 27 unidades da federação. Então, as outras 5 unidades da federação tiveram o transporte rodoviário, isso incluindo o transporte rodoviário de cargas e o transporte rodoviário de pessoas, como mais relevante. Então, a gente viu essa mudança estrutural ocorrer aí dentro das unidades da federação, essa perda de participação do serviço de informação, que lá em 2013 tinha 14 unidades da federação e em 2022 não tinha nenhuma, dando aí dando margem para que outras atividades ganhassem relevância, no caso, os serviços profissionais administrativos e complementares. E aí, nesses serviços profissionais administrativos e complementares, engloba aí atividades como escritórios de advocacia, escritórios aí de arquitetura e outras atividades próximas a esse tipo de serviço. Então, isso que a gente percebeu aí ao longo dos últimos 10 anos nas unidades da federação do país. TVC, a TV do Correio da Manhã.